Êxodo, capítulo 14, vai nos dizer a partir do versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a tua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Então vamos juntos, meus amados irmãos, continuar assistindo este conteúdo, aonde pela bondade do Senhor nosso Deus, pela misericórdia dele, o Senhor me trouxe uma palavra profética também. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a missionária Andréa Brandes. Shalom, shalom. Vamos continuar assistindo essa marcha. E você pode marchar aí da sua casa também, em oração, em intercessão, em jejum. Vamos continuar assistindo. Passando para lembrar que isso daqui que nós estamos fazendo é só uma parte da missão. A segunda parte, e aqui você talvez não consiga participar com a gente, mas nós vamos te esperar no dia 25, lá em Brasília. Já tem as informações? Então, pessoal, a gente está organizando ainda questões burocráticas. O meu desejo é fazer frente da Papuda, mas eu só vou conseguir dar essa informação correta mesmo na quarta ou na quinta-feira, porque está tendo reuniões, né, com força de segurança, tudo certinho para poder confirmar. Então, segurem aí, mas enfim, ainda tem muitos dias ainda de caminhada e mobilização. Vamos para cima, só coloque na sua agenda dia 25, domingo ao meio-dia você tem que estar em Brasília. Tamo junto. É isso, bora pra cima. Tá podendo andar aqui na rua? Obrigado, gente. Valeu. Aleluia, 4 horas e... Bom, eu marquei 38, é porque a gente começou a marcar 1 quilômetro atrasado, como eu falei, mas... Então já são 21,8 quilômetros hoje. Aproximadamente 5 horas de caminhada. Daqui a uns 2 ou 3 km a gente para comer. Depois tem mais 20 hoje ainda. Dia 10 de dezembro, a União recorreu alegando que o meu filho não tem necessidade e nem se enquadra para tomar medicamento. 6 milhões. É 6 milhões, né? A dor da semana. E o governo Lula não O juiz assinou, liberando, e a União recorreu. Esse aqui é a receita do medicamento dele. Aqui tem o nome do juiz? Não. Eu só tenho PDF, os trens são todos na internet. Enfim, pessoal, qual que é o seu nome? Não é ele, foi o do Cailan, é Curi o Cailan. Bom, o filho dela tem atrofia muscular espinhal, né? Do tipo 1. O medicamento são 6 milhões. Aí eu te pergunto, 6 milhões é um gasto que pro governo, pode falar, eu sabendo como funciona Brasília, não é nada. Não falta dinheiro no nosso país, no nosso Brasil. Dá uma olhada em quanto o Lula gastou em viagem internacional. Dá só uma olhada em quanto vários magistrados gastam aí com carros, com mordomias. E aí nega literalmente um insumo, um medicamento para poder salvar a vida do seu filho. Se ele não tomar nos próximos o quê? Quantos meses? Ele pode tomar só até os 2 anos, porque E ele tem quantos anos? amanhã ele faz 1 ano. Amanhã ele faz 1 ano, ou seja, Deus livre e guarde, né? Porque Deus também pode transformar a vida dele. Mas em 1 ano, se ele não tomar esse medicamento, ele pode virar óbito. Então, assim, eu faço um pedido aí. Eu vou pedir para uma equipe também social e jurídica, né? Ver o caso do Cailan, ver quem é o juiz que negou isso. A gente, enfim, conseguir mobilizar. Liberou, foi a União. Então, peraí, piorou. Ou seja, o juiz autorizou. O juiz autorizou e aí a União, dia 10 de dezembro, recorreu alegando que meu filho não se enquadra e não há necessidade de tomar o medicamento. Enfim, então, pessoal, rodem esse vídeo aí, enfim, pelo Brasil. A União, né, que não sei se você sabe, mas é o governo, né, o executivo, literalmente condenou, né, o filho dela aí à morte. Então, que a vida do Cailan seja salva, a gente vai mobilizar para poder ajudar você da forma possível, tá bom? Tá, meu neném tá chegando. Ele fica 24 horas no aparelho, ele já não respira fora do aparelho mais. Meu Deus, meus irmãos, presta atenção nessa caminhada que Nicolas está fazendo pelo Brasil, irmãos. Isso é de Deus, irmãos. Olha aí, ó. Não respira mais sem o aparelho. Olha aonde ele está alcançando, meus irmãos. Pessoal, eu tenho uma filha de 3 meses, uma filha de quase 2 anos e assim, quando a gente vê, né, as dificuldades, desafios da nossa vida, vou te falar, as coisas ficam muito mais leves, né? Porque isso aqui mostra, né, uma mãe que está lutando pela vida do seu filho, uma união que
condena essa criança à morte praticamente por conta do remédio que a justiça já liberou. Então a gente vai estar, enfim, mobilizando para poder salvar a vida dessa criança. Essa criança que tem um direito à vida como todos nós. Então eu peço que você olhe esse vídeo. Eu vou colocar minha equipe jurídica, social também, para poder fazer o máximo, com certeza, para ajudá-la. Ai, gente, hoje meu Oh, meu Deus. Oh, Nicolas, através dessa caminhada que você foi enviado de Deus, Deus te enviou, olha aí, ó. Que Deus está colocando nas suas mãos, Nicolas. Oh, meu Deus. Oh, Brasil, acorda. Quando eu descobri, eu tive que vir atrás. Oh, meu Pai do céu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pô, desliga a câmera aí, mano. Pessoal, 69 quilômetros, a chuva deu uma apertada, mas o movimento cresceu. Não tenho dúvidas que vou chegar um pouco mais fraco de corpo em Brasília, mas fortalecido, porque o Brasil acordou. Acorda! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Dia 25 ao meio-dia. Vamos pra cima. Olha a revelação que Jesus me deu ontem. Eu conversando com Jesus. Olha o que Jesus falou comigo ontem. Porque eu fui falar, Jesus, por que com os caminhoneiros não funcionou? Por que está funcionando com o Nicolas? É porque ele é um deputado, Jesus. É porque ele tem um nome, Jesus. Jesus me disse, não, filha, não. É porque o Nicolas tem a minha autoridade espiritual. Eu deleguei a autoridade espiritual para ele. O que não foi delegado aos nossos irmãos caminhoneiros. Jesus falava isso comigo. Eu não deleguei aos caminhoneiros, eu deleguei a Nicolas. Jesus não desfez dos irmãos caminhoneiros. Entende, meus amados irmãos? Mas Jesus delegou autoridade ao Nicolas. Porque Jesus não desfaz de ninguém. Os caminhoneiros estão sendo preparados pelo Senhor Jesus e são bênçãos e muitos estão indo, seguindo a Nicolas. Mas escute, quando Deus quer levantar um líder na terra, meus amados irmãos, Deus levanta. Então Deus escolheu o Nicolas para ser levantado, sabe? E colocou nas mãos dele esse bordão que Jesus comissionou os discípulos e falou com eles: ide pregai o evangelho e curai e expulsai os demônios. Não leve nada, só leve o bordão. Então veja que Nicolas está caminhando junto com. Agora a multidão só está crescendo, Gente, ele está levando a autoridade de Jesus. Ele está levando a autoridade que vem do trono celestial. Então tem momentos que Nicolas ele para e ele fala: vamos dar as mãos e vamos orar. E eles oram o Pai Nosso. Passa mais um pouquinho. Tem um pastor que está orando, tem um missionário que está orando. Gente, eles não estão fazendo essa caminhada, essa jornada para chegar em Brasília. Não é termos políticos da terra, é termos políticos espirituais. Talvez as pessoas vão achar que eu estou herética, que é heresia, mas não é, sabe? Para que isso desça na nossa nação brasileira. Então eles estão marchando e vai chegar aonde precisa estar chegando. Vocês entendem isso? Como isso é forte, meus amados irmãos. Então, quando alguém é levantado por Jesus, toda uma multidão segue essa pessoa. Entende? Então, quando Jesus ele fala: peraí, então ele me pediu uma direção, eu coloquei ele no local, ele não se contaminou, ele continua puro. Então eu vou derramar sobre ele o que ele está pedindo a direção. Vou colocar um bordão nas mãos do Nicolas Ferreira e vou derramar unção e vou enviar anjos específicos para guardar e proteger e vou levantar uma multidão. É o que Jesus está fazendo. E aí o que acontece? Olha aqui, aí que entra, meus amados irmãos, porque nessa caminhada de
fazendo para chegarem até Brasília. Pessoas estão reconhecendo Jesus através da vida de Nicolas Ferreira, através desse jovem. Gente, isso é muito nítido. É muito nítido que tem uma senhora que chega, uma senhora jovem que chega até Nicolas Ferreira e o bebezinho dela é doente, está com aparelho de oxigênio, alimenta pela sonda. E Nicolas se assenta, e Nicolas chora, ora por esse bebezinho que vai fazer 1 ano, e Nicolas pede ajuda, socorro. Então nessa caminhada do Nicolas, o Nicolas ele está evangelizando uma multidão, porque uma multidão está seguindo o Nicolas, e ele carrega a presença do Senhor Jesus. Então Nicolas não vai, ele não sabe, ele não conhece a história dessa multidão que está vindo com ele. Ele não conhece a história de caminhoneiros que agora estão seguindo a ele. Ele não conhece, mas essas pessoas reconhecem Jesus na vida de Nicolas. Está vendo aqui, meus amados irmãos, o que está acontecendo? Então o Nicolas está se tornando um missionário, tá? E aqui não tem idolatria não, que é a palavra, amados. Nicolas está se tornando um missionário porque ele está caminhando, pessoas estão vindo, pessoas estão orando, pessoas estão... Eles podiam parar, irmãos, eles podiam parar literalmente. Tem deputados, tem pessoas ali de grande poder aquisitivo. Eles poderiam falar: não, vamos parar aqui em um hotel, vamos tomar banho. Não! Eles estão do mesmo jeitinho. Eles param em posto de gasolina, param em gás simples. Eles têm que comer, têm que abastecer, comem. Escuta como que Jesus é lindo. Porque Jesus vai dizer assim: ó, não leve nada, porque quando vocês entrarem, vão receber vocês. Teve um lugar no posto de gasolina que eles pararam, e o senhor que estava construindo um restaurante, não acabou a construção do restaurante. Meus amados irmãos, abra o restaurante para eles entrarem. Vocês estão vendo que coisa maravilhosa que Deus outorgou, escute o que eu vou falar para você aqui. Deus outorgou autoridade espiritual sobre a vida de Nicolas Ferreira. E agora sim, da nação brasileira. Não é, gente, não é uma frase de efeito, acorda Brasil, não. Jesus está usando o Nicolas Ferreira para dizer: desperta, nação brasileira, desperta tu que dormes, desperta, vamos, levanta, caminha. Jesus está usando Nicolas, amados irmãos, para fazer isso, para a gente levantar e caminhar, para ver cura, para ver milagre, para ver justiça, para ver, reconhecimento, para entregarem a vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Para entregar, para joelhos se dobrarem diante do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, isso é tremendo. Ele carrega a presença do Senhor Jesus. Hoje nós não temos Jesus, o verbo que se fez carne, conosco na terra, mas Ele está conosco dentro de nós, aquele que reconhece, aquele que confessa e caminha com Jesus. Jesus está dentro, e foi nisso que o Nicolas Ferreira se apegou. Ele se apegou porque ele sabe que tem Jesus dentro dele, na família dele, e ele está indo e está distribuindo da presença de Jesus para toda uma multidão. O que nós precisamos fazer, amados? Eu não tenho condição de estar nessa caminhada com Nicolas Ferreira, mas eu tenho condição de caminhar no mundo espiritual, caminhar em intercessão, caminhar em jejue, ore, adore, vamos juntos. Ele está pedindo para compartilhar, vamos compartilhar. Amados irmãos, não é sobre, como é que eu vou dizer aqui? Não é sobre partido político, sabe? Nem direita, nem esquerda, é sobre Jesus, é sobre a cura da nação brasileira. Se o Senhor vai ter que fazer um reboliço, que Ele faça, amados, mas Ele está tratando com todos, porque se nós formos vermos ali, né, se for olhar o lado direito também, da direita, quantos que se corromperam, quantos estão fazendo coisas que não se devem, vocês estão entendendo? Mas Jesus levantou esse jovem, um Davi. Jesus levantou um Davi que está caminhando, para que as pessoas entendam, para que a nação brasileira entenda que o nosso Salvador é Jesus Cristo, que não é outro, que é Jesus. Então veja que uma multidão que reconheceu Jesus começa a se movimentar. Então, muitos podem até tacar pedra em mim, não vou me preocupar com isso, mas nós carregamos a presença de Jesus. Então muitos que viu Jesus, Nicolas começando essa caminhada, essa marcha, começam a se movimentar, estão se movimentando. Nós precisamos se movimentar. Nação brasileira, em nome de Jesus, movimento, transição
Senhor, Pai. Líderes que, meu Pai, que carregam a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, meu Deus, que não se contaminaram. Meu Jesus, levante, Pai, mas que estão dormindo. Levante, Senhor. Levante a liderança espiritual da nação brasileira, Pai. Levante os profetas, os intercessores. Esta é a hora. Ei, meus amados irmãos, prestem atenção. Não é uma caminhada, não. Olha aqui que eu posso escutar Jesus falando comigo, me trazendo essa revelação profunda na palavra. Revelação profunda na palavra. Meus amados irmãos, é uma marcha. O Senhor Jesus escolheu Nicolas Ferreira para marchar. E ele está marchando. É uma marcha. E o Senhor colocou um bordão, um cajado. Esse mar vai se abrir. Já está se abrindo. A autoridade está sobre Nicolas. E vai tirar o povo do Egito. E vai tirar o povo da escravidão. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com Moisés, Pai, nós queremos que o Senhor, Pai, está sendo com esse jovem, com Nicolas, ó Senhor. Nós pedimos a Ti, envie anjos específicos, Senhor. Envie anjos específicos nesta marcha, porque estão marchando. O Senhor disse, Jesus, Nicolas estava orando, pedindo uma direção, e o Senhor disse foi para ele, filho, filho meu, lance o cajado, marche, filho, lance o cajado, porque eu vou abrir o mar para que vocês passem. Porque clamas a mim, marche. Ele foi clamar, Jesus respondeu. Deixa aí, ele está marchando. Jesus então envia os anjos específicos. Pai, Faraó pode estar vindo atrás. Pai, com uma tropa de cavalaria que não são do Senhor, mas serão consumidos. Pai, Faraó será consumido. Meu Pai, as tropas inimigas espirituais serão consumidas. Pai, meu Deus, em nome de Jesus, não o alcançarão. Pai, dá força física, espiritual, emocional. Pai, para Nicolas Ferreira, dá força física, espiritual e emocional para os pastores, para a liderança que está ali com ele, toda a multidão que está ali com ele, Pai. Meu Deus, nós não sabemos, Pai, vai estar só crescendo, que essa multidão seja impactada pelo poder do Senhor. Jesus, a chuva desce na terra e eles estão pegando chuva, assim como a chuva desce na terra, Pai, que a chuva do teu poder, Pai, poder de libertação, de redenção, de arrependimento, Pai, de purificação, Pai, de humildade, simplicidade, meu Pai, desça sobre essa multidão que está acompanhando Nicolas Ferreira, que haja um grande movimento, meu Pai, a nação brasileira é chamada de terra de avivamento. Vem aí o avivamento, isso é o avivamento, Pai, que nesse avivamento, Pai, em nome de Jesus, haja arrependimento, que nessa jornada para chegar em Brasília, haja arrependimento, haja redenção, que toda uma multidão dobre os joelhos diante de Ti, usa o Nicolas, Pai, para levar joelhos se dobrarem no meio do asfalto, usa o Nicolas, Pai, a levar uma multidão a se dobrar os joelhos, Pai, aonde eles forem, aonde eles pararem, usa, enche ele do Espírito Santo, de todos os sentidos do Teu Filho, na qual o Senhor deu autoridade, continue sensíveis, que ele não tenha influência nenhuma dessa multidão, mas que a multidão seja influenciada por aquilo que ele carrega, que é a Tua presença. E se ainda o Teu Filho falhar, a presença do Senhor não falha. Então que a Tua presença, Pai, alcance toda essa multidão. Na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do